Boa tarde, tudo bem? Bem, nós estamos indo para a nossa primeira aula, então, e hoje nós vamos falar um pouco sobre personalização de sistema. Tá? Para isso nós vamos usar o menu de configurações do computador. Então, para nós podermos acessar esse menu antes de começar, você pode vir aqui na parte de baixo, no menu iniciar, tá? E clicar aqui nessa engrenagem em cima do desligar, que é o configurações, ou simplesmente digitar aqui na barra de pesquisa configurações, ele também aparece, tá? E aí nós vamos para essa tela. Tá? Nessa tela, a gente vai ter então a parte agora sim, para poder fazer toda a configuração do computador. Lógico que no nosso curso a gente não vai utilizar todos os itens de configuração. Alguns são de um ambiente muito técnico, no caso aqui de rede de internet, que dificilmente você precisaria mexer em algo assim lá dentro. Tá? Então ele é de um nível muito mais avançado, que a gente não vai chegar a abordar. Outros eles são bem simples e curtos, que não valem nem ser mencionados. No caso aqui do telefone, que a única função que ele tem aqui dentro é vincular o Android ou o iPhone que você tiver. Os jogos, que a única função que ele tem é fazer as configurações do Xbox, seja habilitar o modo jogo, fazer captura dos jogos, ativar a barra de jogos, etc. Também nós vamos ter os dispositivos, que tem a função mais assim, destacada dela aqui, é adicionar dispositivos sem fio. Caso você tenha alguma coisa Bluetooth no seu computador, você pode utilizar ele aqui. E tem outros que também, no caso aqui do pesquisar, que só serve para fazer pesquisa e atualização e segurança, que é um pouquinho mais complicado, mas no geral ele se resume em fazer atualizações do computador e fazer configurações de antivírus. Também tem a questão de backup e recuperação do sistema, mas está tudo ali muito próximo na área de segurança também. Então, quais que nós vamos utilizar e que devem ser estudados aqui para a nossa provinha? O personalização, tá? Que é o que a gente mais vai fazer, tanto que o nome do módulo é personalizando o ambiente, então a gente vai explorar todo o personalização. O aplicativos, eu vou dar só um destaque para a gente poder utilizar alguns recursos dele, que é bom para usar enquanto você tiver um computador. O Contes também é um recurso importante que a gente vai estar utilizando, e o facilidade de acesso. Então são esses 4 menuzinhos que a gente vai utilizar. Para começar, a gente pode começar já pelo mais simples, que é o aplicativos. Então, só vir aqui no aplicativos, dá um clique. Aqui na área do aplicativos, nós vamos ter então uma série de menus aqui na esquerda, porém o que a gente vai utilizar de fato é o primeiro, só, aplicativos e recursos. Eu só vou mencionar ele porque eu realmente acho interessante ter o conhecimento, mas essa área aqui você utiliza, né, para fazer remoção de aplicativos que estão instalados no seu computador. Então vamos supor, eu tenho esse aplicativo aqui que é o Anydesk, eu não quero mais ter ele no meu computador, eu quero remover ele para liberar espaço ou algo do tipo. Eu venho aqui, clico nele, desinstalar e sim, e ele começa aqui todo o processo de remoção do aplicativo. Tá? E é tudo muito rápido, tá? Deu aqui que ele já terminou e o aplicativo não está mais aqui, né? Eu posso até vir aqui, ó, tá ele só vai ter uma pastinha chamada Anydesk, mas o aplicativo que eu tenho, ele não tem mais, porque eu acabei de desinstalar. Então é bom, caso você tenha alguma coisa instalada no seu computador, você queira remover, mais ou menos é por aqui que você vai fazer esse trabalho. Tá? E aí sim, nós vamos agora para os tópicos principais: personalização, contas e facilidade de acesso. Tá? Então, dessa área aqui, vamos começar pela personalização, que é o mais longo que a gente tem. No personalização, nós vamos ter aqui uma série de itens. Os que a gente nunca vai estar utilizando aqui durante as aulas é o fontes, tá? Que ele só serve para você instalar fontes de acordo com a Microsoft Store. Então, tem outras formas de você instalar fonte, então essa aqui não é nem a principal forma de você fazer essa instalação. Então a gente não vai utilizar aqui, pode só ignorar ele. O temas a gente também não vai usar, por quê? O tema ele serve só para você não fazer a configuração. Então ele tem algo pré-pronto, né, que são os temas, que é o papel de parede, tela de fundo, né, as cores de sistema, a tela de bloqueio e as configurações aqui de som, de mouse, etc. Tudo pré-pronto. Então você usaria o temas
caso você não quisesse utilizar nenhum desses recursos aqui. Tela de fundo, cores e tela de bloqueio. Tá? Então, vamos começar pela tela de fundo. Tela de fundo. Bem, primeiro, o tela de fundo ou papel de parede, você pode chamar da forma que você quiser, ele vai ter algumas opções. Então, nós podemos vir aqui na opção da tela de fundo e selecionar imagem, caso você queira colocar uma imagem apenas. Cor sólida, caso você queira colocar uma cor de fundo, ao invés de ter uma imagem. E uma apresentação de slides, para caso você queira colocar várias imagens ao mesmo tempo. A diferença do imagem para apresentação de slides é a quantidade. Então, uma imagem, por exemplo, vai ser uma imagem só na sua tela o tempo todo. Numa apresentação de slide, ele vai continuar sendo uma imagem na tela, porém de tempos em tempos ele vai trocar aquela imagem pela próxima, depois troca e vai à próxima, depois troca e vai à próxima, até ele rodar tudo ali e ele vai ficar fazendo aquele loop eternamente. Então seriam essas duas opções que nós temos. Como eu estou com a imagem selecionada, aqui para mim vai dar a opção de escolher a imagem. Se eu tiver com cor sólida, ele vai dar a opção de eu escolher uma cor. Se eu tiver apresentação de slides, ele vai pedir para eu procurar uma pasta, né, para mim selecionar. Então aqui eu vou manter a imagem, que é o que a gente vai usar. Venho aqui no procurar e eu posso procurar aqui no meu computador a imagem que eu quero de papel de parede. Então, tem uma série de imagens aqui que eu posso utilizar e, lógico, aqui tem a do meu papel de parede atual. Então, se eu selecionar aqui uma imagem, vamos dizer assim, a do cachorrinho aqui, que ela é claramente uma imagem muito alta e pouco na questão de largura, ela tem muita altura, pouca largura, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma série de problemas. Né? O primeiro, ele vai tentar esticar a imagem. Então, ele vai tentar fazer com que a imagem seja preenchida dentro da minha tela. Quais são as possíveis situações? E aí nós temos a escolha de ajuste, né? Escolher um ajuste. Que aqui eu posso usar o ampliar para ele fazer esse processo de tentar caber dentro da minha tela. Eu posso escolher o ajustar, e aí ele vai manter o tamanho original e preencher o resto com uma cor. Eu posso escolher o preencher, e ele vai dar um zoom absurdo até ficar preenchido. A diferença do ampliar com o preencher é que o preencher ele dá um zoom a partir do centro. O ampliar ele tenta manter a imagem inteira ainda, mesmo esticando. Então um só estica, o outro dá um zoom. E aí pode acabar acontecendo que você perde, né, a parte de cima da imagem. O lado a lado, ele vai repetir a imagem quantas vezes forem necessárias até preencher toda a minha tela. Tá? E você pode ver que a qualidade das imagens fica até maior. O centralizar, ele vai pegar a imagem no tamanho mais aceitável dela, vamos dizer assim, e vai deixar ela aqui no meio, centralizada, e vai preencher todo o resto com a cor que eu escolhi. E por último, o estender, que vai ter um resultado muito próximo ali, né? Mas, lógico que não muito bom, só que ele tem um processo muito parecido com o do preencher ou do ampliar. A diferença é que o estender ele vai servir mais para quando você tem mais de uma tela. Então fica uma parte numa tela, outra parte em outra tela, e ele vai fazendo esse processo. Então, qual que é a melhor opção para a gente? Tecnicamente, tanto faz aqui. A melhor opção que você tem é escolher uma imagem, né, do tamanho da sua tela. Então, você pode ver que eu estou com ampliar, eu posso colocar o ajustar e ele cabe na minha tela. Eu vou colocar o preencher e ele cabe na minha tela. Não fica aquelas bordas vermelhas, lado a lado. No caso aqui do lado a lado, ele já cortou um pouquinho, tá vendo? Porque aí aqui ele encontrou uma opção de fazer isso. O centralizar, centralizar, dá para ver que essa imagem é bem maior. Então aqui no caso, eu vou usar o ampliar para ficar perfeito aqui na minha tela, mas o ideal é a gente ter sempre uma imagem do tamanho da nossa tela. Tá? De preferência chegar sempre bem próximo dessa opção. Então essa é a parte do tela de fundo. Vamos lá para o segundo menu, que é o cores. A parte do cores a gente vai estar fazendo algumas alterações, tá? Então, onde que ele vai aplicar essas configurações? Primeiramente, ele vai aplicar essas configurações aqui na parte da barra de tarefas, aqui embaixo na barra de tarefas.
Ele também vai estar aplicando na parte de trás dos meus aplicativos, que é essa parte branca aqui no meu caso, né? Ele também pode estar aplicando na parte de cima da janela, que é onde fica o nosso xizinho aqui para fechar o programa, para minimizar, que você pode segurar e arrastar, ó, e poder mover o programa. Então, a borda da janela, né? Ele também vai aplicar isso no menu iniciar, essa cor aqui, no calendário, tá? Na central de notificações e entre outras partes também, né? Tudo que vai demandar alguma cor. Então seria basicamente sobre isso que a gente tem na questão do menu de cores, tá? Quais opções que nós temos? Nós temos então que eu escolher a cor, que eu vou ter claro, escuro e personalizado. Quais são as diferenças entre, né? Se eu selecionar o claro, ele vai aplicar a configuração claro para tudo. E eu escuro para tudo. O personalizado eu posso escolher se eu quero claro ou escuro em determinadas situações, que aqui no nosso caso são duas. Então eu tenho que escolher o modo padrão do Windows e escolho o modo do aplicativo padrão, E aqui eu tenho a opção de claro e escuro, e eu posso inverter, colocar claro e escuro, ou escuro e claro, ou claro e claro, escuro e escuro, e vai várias situações. Aqui no nosso caso, o modo do aplicativo está claro, dá para a gente perceber porque o fundo do menu configurações está claro. Se eu marcar ele aqui como escuro, o fundo do menu de configurações fica escuro. Tá? É bem simples e direto. Mesma coisa aqui do modo padrão do Windows. O modo padrão do Windows não dá para perceber por um simples motivo. Tá? Aqui ele está marcado como escuro. Tá? Beleza. O ponto é, o meu menu iniciar ele está na cor azul. Tá vendo? Ele não está preto, que é o que a gente esperaria, que é o que aconteceu aqui, por exemplo, com o aplicativo de configurações. Então, por que está acontecendo isso da cor ser diferente? O principal motivo é que eu tenho aqui a minha cor de destaque, que é a cor que vai aparecer em certos pontos do meu computador, porém, eu não só selecionei a minha cor de destaque, como também eu falei para mostrar a cor de destaque na superfície a seguir, que é o menu iniciar, a barra de tarefas, a central de ações. Ou seja, se eu desmarcar essa opção, o meu menu iniciar ele tende a agora a usar um dos padrões. Então agora ele está preto, né? Preto, claro, vamos esperar aqui ele mudar um pouquinho, ó. Branco, ó. Esse lado branco, certo? Agora, se eu vir aqui e marcar novamente para ele mostrar a cor nessa superfície, ele volta para o azul. E agora ele vai aplicar o azul em todas as situações possíveis. Se eu marcar isso aqui como roxo, é roxo, verde. Ele vai marcar então como verde. Então, vai ficar aqui o verdezinho e tudo. E tá feito. Tá? Então, se você quiser que a sua cor de destaque apareça em todos esses lugares, você pode marcar isso. Você também pode marcar aqui o barra de títulos e borda de janela, mas só se você quiser mesmo, tá? Então essa seria a primeira opção que a gente tem aqui do cores. Vamos lá para o terceiro item, que é a tela de bloqueio. O tela de bloqueio, ele começa bem parecido com o tela de fundo. Então a primeira coisa que você escolhe é um papel de parede, né? Uma imagem para ficar na tela de bloqueio, que é quando você bloqueia o computador de fato. Tá? Aqui nós vamos ter o destaque do Windows, que é o que eu mais recomendo, tá? Ele não é uma imagem que você escolhe, é uma série de imagens que o próprio Windows vai colocar para você. Caso você não queira, você pode selecionar aqui o imagens e ele fica como a imagem que você quiser. Mesma coisa aqui do apresentação de slides, que é o que a gente vê também na tela de fundo, que é uma pasta com várias imagens e vai ficar trocando entre essas imagens. Aqui são aplicativos que vão aparecer na tela de bloqueio, porém ele não tem um funcionamento muito bom. Então o que geralmente vai aparecer é o data, hora, o dia, e é isso. Então não tem muitos aplicativos que conseguem trabalhar, mas você pode vir aqui e escolher algum aplicativo. Tem uma série de aplicativos aqui, porém não funcionam assim perfeitamente do jeito que aparenta ser que ele vai funcionar. Tá? Feito isso, nós temos então o temas, o iniciar e o barra de tarefas. Para finalizar, o temas a gente já viu, então caso você tenha configurado e queira voltar lá atrás, né, voltar para o padrão, você pode selecionar aqui o padrão Windows, o primeiro tema, que ele vai desfazer toda a configuração desses três menus aqui de cima, tá? E nós temos o iniciar e o barra de tarefas,
O iniciar é a respeito do menu iniciar, desse carinha aqui. O barra de tarefas a respeito, então, da barra de tarefas. Vamos lá. Ambos vão trabalhar de uma forma diferente dos outros menus, né, das outras etapas que a gente trabalhou. Eles vão, então, funcionar agora numa questão de ativar ou desativar algum recurso. Então, no caso do menu iniciar, a gente pode ativar ou desativar alguns recursos que o menu iniciar tem. Aqui no caso, eu deixei habilitado o mostrar lista de aplicativos, que é nada mais nada menos do que essa lista aqui do meio. Se eu vir aqui e desmarcar ela, você pode ver que não tem mais ela. Se eu vir aqui e habilitar essa lista aqui, do adicionados recentemente, os mais usados e os sugestões, você vai ver que ele vai surgir aqui o adicionados recentemente, os mais usados e a lista de aplicativos. Tá? Se eu desmarcar, ele volta a somente a lista. Se eu usar o menu em tela inteira, ativar esse recurso, ele fica assim em tela inteira. Se eu desativar, ele volta a ser desse tipo. Mesma coisa da barra de tarefas. Na barra de tarefas a gente tem a opção de bloqueio, então se ela está bloqueada, eu não consigo arrastar ela para lugar nenhum. Se eu desbloqueio, eu posso arrastar e jogar ela para os cantos, simplesmente segurando o botão esquerdo e arrastando. Tá vendo? Se eu bloqueio, aí não importa quando eu tente aqui, eu não vou conseguir. Aqui nós temos a opção de ocultar automaticamente a barra de tarefas, né? Então você habilita ela e ela some. E aí sempre que você passar o mouse aqui para baixo, aí ó, ela volta. Se você está usando aqui, ela some. Passou o mouse, ela volta. Esse terceiro item você pode ignorar, que é somente no modo tablet. Então só se aplica para aqueles notebooks que viram tablet, tá? Usar botões pequenos na barra de tarefas, ele vai diminuir tudo da barra de tarefas para o tamanho mínimo. Então, para quem tem telas pequenas, isso aqui é muito legal, porque você economiza bastante espaço, né? Então, tudo ficou bem pequenininho, bem comprimido. Então, você desmarca e ele vai voltar, com o tempo ele volta para o tamanho normal. Aqui no meu caso ele está demorando um pouquinho, mas ó, já voltou. Aqui no local da barra de tarefas, você pode selecionar, mesma coisa de arrastar, tá? Você seleciona a esquerda, mesmo bloqueado ele vai. Superior, ali, ó, foi. A direita, pega para lá, e o inferior que é embaixo. Aí vai descer. Tá? Então, são esses os recursos do menu de personalização. Tá? Ele é um menu mais completo, né, que a gente tem para mexer, porém, é tudo uma questão de explorar corretamente. Beleza? Para completar, eu só vou mencionar então rapidamente o facilidade de acesso, porque tem duas configurações ali que eu acho bem legal da gente fazer. Então, facilidade de acesso, né? A gente volta para o menu inicial lá do configurações. Aqui no facilidade de acesso, esses dois itens iniciais é muito legal de você trabalhar. O primeiro, aumenta o texto. Então, se você estiver configurando o computador para sua tia, para o seu avô, que tem alguma dificuldade de visão, você pode aumentar o texto dele. Ó. Ele dá essa tela azul a primeiro momento, só que aí você espera um tempinho e ele meio que aplica essa configuração, e aí todos os textos do seu computador ele passam a ser um pouco maiores do que estão atualmente. Percebeu? Ó, foi? Então dá para ver que o texto está um pouquinho maior. Não é uma diferença gigante, mas dá para ver. O do ponteiro do mouse, a mesma coisa. Você pode aumentar aqui o ponteiro. Ó. Eu gosto de deixar ele aqui no 6, 5, 4, 5. É muito bom para mim. E você, aqui nessa quarta opção você pode escolher uma cor. Então eu cliquei aqui, ele foi direto para o laranja, que é a cor que eu uso. Mas você pode escolher qualquer uma dessas. Então é bom que você deixe o seu mouse colorido e um pouquinho maior do que o normal. Eu gosto de usar o mouse assim, não um pouquinho maior, um pouquinho grande. Tá? Mas é questão de gosto, costume não mesmo. Tá? Tem um outro detalhe que é a questão aqui dos filtros de cor, que é para quem, se você conhece alguém que é daltônico, que está usando o computador, você pode habilitar o filtro de cor. Eu não vou habilitar porque senão vai demorar um pouquinho mais ainda. Mas você pode habilitar aqui os filtros de cor e selecionar aqui o tipo de daltonismo que a pessoa tem. E aí, ó, o azul, amarelo, o verde, amarelo, ele vai substituir todas as cores de acordo com o problema que a pessoa tem e colocar as cores que ela conseguiria entender. Tá? Então, é uma forma muito boa de você contornar esse problema. Tem outros recursos aqui, mas a princípio a gente fica somente com esses três.
Então, no personalização, a gente treina todos esses. No facilidade de acesso, você só precisa focar nesses dois. E o contas, a gente deixa para uma próxima aula, beleza? Então é isso. Treina bastante, vai tentando aí trocar os papéis de parede, vai tentando fazer algumas coisinhas ali que já vai dando para você treinar bastante e vai te ajudar a memorizar esse conteúdo. Beleza? Até a próxima aula.